Bom dia, estou aqui mais uma vez, para estar compartilhando com vocês mais um pedacinho da Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar contigo o capítulo 17 do livro escrito pelo profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um profeta, do exílio babilônico. Vamos se tratar aí de período histórico, do ano. O quinto século aí, vamos botar assim, mais ou menos aí 590 e pouco, 586, esse período aí que o profeta Ezequiel é chamado por Deus como um atalaia, um vigia, e ele profetiza contra Judá, traz uma palavra de exortação, mas enfim, Deus permite, que o seu povo seja levado para a Babilônia. E quando chega no capítulo 17 de Ezequiel, eu acho muito interessante que Deus vai trazer uma parábola de duas águias, E é interessante essa parábola porque se trata de dois povos, Além do povo de Deus, se trata de dois povos. Quando a gente começa aí a ler o capítulo 17 de Ezequiel, que vai dizer: "E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma palavra para com a casa de Israel. E disse: Assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia." Ele está falando aqui do rei da Babilônia. Uma grande águia de grandes asas, de plumagens compridas e cheias de penas, de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Esse ramo é Israel. Esse ramo é o povo de Deus. Então, o Senhor está falando de algo que ele permite que aconteça, que ele permitiu que acontecesse. Era plano de Deus que o seu povo fosse cativo na Babilônia. Era projeto do Senhor. E arrancou a ponta mais alta dos seus brotos e a levou a uma terra de comerciantes, numa cidade de mercadores e a pôs. Então, está falando do exílio babilônico. Deus está aqui falando, está confirmando, aí está ratificando o retiro, o exílio babilônico. E continua no verso 5. Tomou da semente da terra e a lançou no solo frutífero, tomando-a, colocou-a junto de muitas águas, plantando-a como salgueiro. Então, o povo de Deus está lá na Babilônia, está vivendo na Babilônia, e de repente, o que acontece aqui? O rei aqui da Babilônia, ele bota ele levanta um homem como um rei vassalo, que é Zedequias. Preste bem atenção. Vai ali ser rei de Judá. Esta brotou e tornou-se numa videira de grande ramagem e de pouca altura, com os galhos voltados para a águia. Mas as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira e produzia ramos e folhas. E houve mais uma grande águia. Aí já vai falar de outra nação. A gente não está mais tratando da Babilônia. Quando o rei da Babilônia levanta Zedequias como rei, eles têm uma aliança em nome de Deus. Essa aliança é permitida por Deus. Escuta bem. Só que Zedequias se volta o seu coração contra o rei da Babilônia. E é essa segunda águia que aparece aqui nesse enigma, nessa parábola. E essa segunda águia é o Egito. Então Zedequias se levanta contra o rei da Babilônia e faz aliança com o Egito. E isso não agrada a Deus. Preste atenção, a situação de Judá já era crítica. Eles já estavam no exílio. Já não estava bom o negócio para eles.
Mas isso tudo com a permissão de Deus. E preste atenção aqui. Muitas das vezes Deus vai permitir que você passe processos dolorosos, processos muitas vezes até comparado a um exílio, porque Ele quer tratar de você. Então, aquele momento ali, Deus está tratando do seu povo. Por mais que eles foram exilados para a Babilônia, preste bem atenção, Deus está tratando do seu povo. Deus está cuidando, mesmo que Ele te leve para um lugar o qual não é teu. Foi o que aconteceu com esse pessoal aqui. Eles foram pegos, Ezequiel vai junto, Daniel, vocês lembram? Né? Esse povo vai. O povo que profetizou, o povo que estava, o pessoal, os profetas que estavam avisando, eles vão junto. Porque Deus, Ele cuida. Só que o nosso problema é que nós queremos questionar a maneira de Deus, como Deus quer cuidar. E aí Deus, nesse momento, Ele está cuidando do seu povo. Usando o rei da Babilônia. Deus, Ele usa quem Ele quiser para tratar de você. Ah, mas eu quero ser tratado por fulano, por ciclano. Não, Deus, Ele usa quem Ele quer para tratar do seu povo. Então Deus levanta o rei da Babilônia, leva o povo cativo. O rei da Babilônia levanta um homem chamado Zedequias, e Zedequias trai. Zedequias trai essa aliança. Isso revolta a Deus. Se tem algo que Deus não se agrada nem um pouco, é quebra de aliança. É quando você deixa de confiar em Deus para confiar em outros ou em sua própria força. E foi o que aconteceu aqui. E aí Zedequias, né, aqui no verso 7, ó, e houve mais uma grande águia, de grande asas e cheias de penas, e eis que esta videira lançou em direção a ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as covas do seu plantio, para que regasse. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Zedequias, crente que estava fazendo bom negócio. Crente que Deus não estava vendo. Crente que fazendo oculto aos olhos do rei da Babilônia, Deus não viria. Não veria. E Deus viu. E Deus cobrou. E o que acontece? Diz, aí assim o Senhor vai falar. Assim diz o Senhor Jeová, porventura há de prosperar? Não lhe arrancará as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? Para que sequem todas as folhas de seus renovos, e isto não com grande força, nem muita gente para arrancá-la pelas suas raízes. Ou seja, quando há uma quebra de aliança com Deus, e você passa a fazer aliança com outros, essa aliança que você faz com outros é uma aliança fraca. Você perde a sua força. E aí é o que acontece aqui. Mas estando plantada, prosperará? Quando a gente deixa de fazer aliança com Deus, a gente não prospera. A gente não segue em frente. Tudo vai dando errado. Porventura, tocando-lhe vento oriental e de todo não se secará. Nas covas do seu plantio se secará. Aí Deus confirma, nas covas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor. Isso aqui é Ezequiel falando. Dize agora a casa rebelde. Olha aí, Deus falando. Que a casa é rebelde. Não sabeis o que significam essas coisas? Diz, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para... E Deus está dando a interpretação do enigma, como eu já falei aqui, nessa hora. Então, Deus explica aqui a situação. Ó, foi lá, tomou de uma descendência real, fez aliança com ele e fez prestar juramento e tomou consigo os poderosos da terra. Está falando da aliança de Zedequias com o rei da Babilônia, né? O povo de Deus com o rei da Babilônia. Deus quer tratar seu povo. Então, faz uma aliança com esse pessoal.
para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora guardando a sua aliança pudesse subsistir. Ou seja, Deus, embora esse povo tenha sido rebelde com Deus, Deus leva esse pessoal para um cativeiro, para tratar desse pessoal, para que esse pessoal não suma. Ele quer que esse pessoal ainda subsista. Então, por mais que a gente tenha errado, Deus sempre age com sua misericórdia sobre nós. Mas rebelou-se contra ele. Aí tá falando aqui, ó. Enviando os seus mensageiros a quem? Ao Egito. Mais uma vez o povo de Israel voltando lá para trás. Egito aqui, também nós podemos fazer menção de pecado. Nós hoje fazemos uma aliança com Deus. Nós levantamos as nossas mãos, declaramos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, né? Estamos aí com uma aliança com Ele, mas de repente nós olhamos para trás e queremos fazer aliança com o Egito, aliança com o pecado. Egito também pode simbolizar aqui o pecado, aquilo que ficou lá atrás, a qual o Senhor até jogou no mar de esquecimento, mas a gente insiste em trazer à memória de Deus toda hora isso. Mas o Senhor é aquele que vê e é aquele que nos cobra, porque quando a gente faz uma aliança com alguém, principalmente ali naquele período ali histórico ali, a cultura daquele pessoal ali do Oriente, quando eles faziam uma aliança em nome de Deus, a quebra dessa aliança era motivo de morte. Então, muitos estão por aí quebrando as alianças com Deus a todo tempo e fazendo aliança com o mundo. Tem muitas pessoas achando que Deus, por não estar acontecendo nada aparentemente, está pensando que Deus não está vendo, fazendo aliança com outros povos. Mas o Senhor é aquele que, por mais que age com a sua misericórdia, Ele cobra. E aí, continuando, mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandasse cavalos e muita gente. Porventura prosperará? Ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrará a aliança e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou, ou seja, quebra de aliança, e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio da Babilônia certamente morrerá. É uma palavra para Zedequias. E Faraó, olha o que ele fala. A gente tem que lembrar que o povo egípcio, né, era um povo muito grandioso, era um povo de muitos cavalos, um exército muito poderoso, né? E Deus fala sobre isso, ele fala, e Faraó nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheira e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Porque desprezou o juramento, quebrando a aliança, eis que ele tinha dado a sua mão, contudo fez todas essas coisas, não escapará. Ou seja, agora, o que Deus está falando? A sua briga é comigo. Do inimigo, Deus até tira das mãos do inimigo, mas tirar da mão de Deus, quem nos tirará? E Zedequias está nessa situação, na mão do Senhor. E o Senhor fala, ó, nem Faraó, não tem exército, não tem trincheira, não tem. Vai morrer. Então aquele que quebra aliança com Deus, morre. Portanto, verso 19, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento, que desprezou, e a minha aliança, que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça, cobrança. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, eu o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Deus dá uma sentença. E todos os que
e todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados pelo vento. Então sabereis que eu, Senhor, o disse. E o interessante aqui, porque isso aqui é uma profecia. E toda profecia, ela tem um tripé. A gente precisa entender isso. Você que está ouvindo, você que está assistindo esse vídeo, uma profecia, ela tem um tripé. Como saber que alguém hoje está me entregando uma profecia? Como saber se isso é de Deus, verdadeiramente? Né? Algumas pessoas erroneamente julgam a profecia pelo profeta. Poxa, mas fulano de tal anda assim, anda assado, está aí profetizando. Não estou acreditando nisso. Mas existe algo da parte de Deus que está lá na carta que Paulo escreve, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14, verso 3, que vai falar que uma profecia ela tem um tripé. Que é o quê? Que é a edificação, a exortação e a consolação. Nós vemos isso aqui, né? A gente viu a edificação, a gente viu a exortação de Deus e agora vem a consolação. O consolo para o povo. Quando Deus fala, assim diz o Senhor Jeová, também eu, ó glória. Verso 22. Também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos, dará fruto e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Deus está falando aqui do seu plano perfeito, que é Jesus Cristo. Deus fala assim, olha só, vocês eu chamei, vocês eu tratei, mas vocês quebram aliança comigo, mas eu agora, assim como o rei da Babilônia foi lá, pegou aquele ramo, agora é minha vez. Eu vou pegar um ramo também. Eu vou pegar, excelente, vou plantar. E quando esse ramo brotar e crescer, dará sombra para todas as nações. Ele está falando é de Jesus. Olha a consolação aí. Ele está falando agora de Cristo. Olha que palavra cristocêntrica maravilhosa nós temos no capítulo 17 de Ezequiel. Nós o tempo todo quebramos aliança com Deus, mas Deus está falando, olha só, eu tenho algo para vocês de excelência. E não é só para um povo, é para todas as nações. Jesus veio para todos nós. Jesus veio para todas as nações. Então ele fala aqui nesses dois versículos 22 e 23, fechando o tripé da profecia, a consolação. Eu tenho um consolo para vocês. Zedequias errou, Zedequias quebrou a aliança, vocês sofreram, foram levados a cativeiro por desobediência, por rebeldia. Tentei tratar, Zedequias quebrou a aliança, mas eu tenho algo para vocês, muito melhor, que se chama Cristo Jesus. E que nós possamos aprender cada dia mais e mais com a palavra de Deus. Que possamos aprender a não quebrar mais as aliança com Deus, que agora é fortalecida em Jesus Cristo. Aí ele fala, assim saberão, ô glória, todas as árvores. O que ele quer dizer com isso? As nações que estão observando. Assim saberão todas as árvores do campo. Quando ele fala de árvores do campo, são as nações. Que eu, o Senhor, abati a árvore alta, Babilônia. Elevei a árvore baixa. Vocês se lembram de Davi? Davi era uma árvore baixa que Deus elevou. Seus irmãos eram árvores altas que Deus abateu. Ele está falando aqui das nações que estão olhando. E elas estão observando isso. O que Deus é capaz de fazer? Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. O Senhor é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer.
Não importa quem você é, não importa de que cultura você veio, não importa de que linhagem você pertence. Ah, mas eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não importa. O Senhor tem te chamado para te levantar. Como ele diz aqui, ó. Elevei a árvore baixa. Mesmo que você seja uma árvore baixa, mesmo que você seja alguém na sociedade abaixo de tudo, o Senhor tem te chamado para te elevar. Mas para isso não pode quebrar a aliança. Para isso tem que manter a fidelidade de aliança. O Senhor veio. É esse grande ramo aí que vai brotar, vai dar muita sombra. Muitas nações irão aí se beneficiar. Mas nós precisamos manter aliança com esse Deus. E que você fique com essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar para a honra e glória do nome dele.